a Deus. Quando o homem peca, há uma ruptura que Isaías vai dizer: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque Deus estabeleceu uma lei. E toda lei de Deus tem dois aspectos, positivo e negativo. A Bíblia diz assim: de todas as árvores você vai comer livremente, mas na árvore da ciência do bem e do mal, no dia que comer, certamente morrerá. Ou seja, se nós entendermos o texto, nós vamos ver que Deus não proibiu de comer. Deus diz: no dia que comer, certamente morrerá. A palavra morte no latim morto, que quer dizer desconexão. Quando o homem peca, o espírito do homem se desconecta do Espírito de Deus e não há mais relacionamento. Deus não consegue mais se conectar com o espírito do homem, porque naquele exato momento o espírito do homem, ele morre. Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: fomos vivificados pelo seu espírito, ainda estando mortos em nossos pecados e nossos delitos. Por quê? Porque houve uma desconexão. O pecado desconectou o relacionamento com o Pai. Aí quando Deus diz: Adão, aonde estás? No original Deus estava dizendo: Adão, cadê você? Porque eu não consigo me conectar com você, eu não estou achando você. É para mais ou menos para a gente que é da tecnologia, a gente entender. É quando perde o Wi-Fi de Deus com o homem. Não conseguiu mais se conectar, não teve mais ligação. E aí então você percebe em Gênesis 3:9 que é a primeira vez que a divindade usa a expressão verbal para se comunicar com o homem. Por quê? Porque quando estavam no Éden, o homem e a mulher, o relacionamento de Deus com o homem era no espírito do homem. Não havia conexão verbal. Deus então chegava face a face na casa de Adão e dizia: vim tomar chá com torrada. Eu vim saber como foi seu dia. Eu vim saber como que está o relacionamento de vocês, mas sem usar a expressão verbal, porque o relacionamento era tão íntimo, tão profundo, que não havia necessidade. É por isso que nós vamos ver muitas das pessoas nos dias odiernos em que nós vivemos, Deus ele querendo devolver a comunhão com o Espírito, Deus querendo devolver o relacionamento. Mas queridos irmãos, nós estamos vivendo em uma geração de pessoas psicoadaptáveis, sim ou não? Sim. Nos adaptamos a tudo. Nos adaptamos à poluição, à violência, à corrupção, à pobreza, às doenças. E infelizmente tem muita gente que já se adaptou com Deus, já se adaptou com a igreja, já se adaptou com os cultos, já se adaptou com os louvores que aqui é cantado, já se adaptou com glória a Deus, com o levantar das mãos, já se adaptaram tanto que já não tem mais expectativa de culto. Muitos já entram sem a expectativa de culto. Elas entram no templo, mas não entram na adoração. Elas entram aqui no templo, mas não entram e não conseguem se conectar. Estão aqui de corpo físico, mas a mente está pensando no que vai acontecer no trabalho amanhã, no problema, na conta que tem para pagar. E infelizmente está dentro do santuário, mas não consegue entrar na adoração. Mas Deus está dizendo e falando comigo e com você e dizendo: cadê você? Porque eu quero me conectar com você de forma profunda. Desde o momento que você abre os seus olhos pela manhã, já é um culto de adoração a Deus, porque o culto não começa com um prelúdio e não acaba com a bênção apostólica. O culto começa quando levantamos pela manhã e nós prestamos o nosso culto de adoração, desde o da manhã até o momento que nós vamos dormir. E se possível até os sonhos têm que ser em adoração a Deus. Querido, a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. A nossa vida tem que ser uma vida de conexão com o Pai. Tem muita gente que vem num culto como esse, não consegue chorar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue adorar, não consegue glorificar e se incomoda com quem está adorando. Mas Deus está falando para nós aqui nesta noite: eu quero devolver a comunhão de forma integral. Não quero dar a comunhão de forma fracionada. Eu quero um relacionamento profundo e contínuo com todos vocês. E Deus, ele assim faz. Se você está aqui nessa noite para prestar culto de adoração, abra a tua boca e celebre a ele, porque ele merece.